Bom, pessoal, Marvin, olha, como é que se diz? Não se angustie tanto, no final tudo vai dar certo, tá bom? Então, com relação à aprovação e tudo, vocês vão ver que no final tudo vai dar certo, né? Pensem positivo, tá bom? Então, meus amigos e minhas amigas, vamos aqui para o nosso segundo tempo da aula. Lembrando que, a partir dessa nossa aula, nós começamos a trabalhar com um novo sistema lógico, que é a lógica de predicados. Só para refrescar um pouquinho mais a memória do que vocês viram na videoaula de pré-aula. A lógica de predicados é um sistema lógico um tanto quanto mais sofisticado do que a lógica proposicional. A lógica proposicional é o primeiro sistema lógico que a gente aprende, né, num típico curso de lógica matemática, porque ele é a base, né? Então, a lógica proposicional ela acaba sendo a base para diversos outros sistemas lógicos. Quando vocês estudarem outros sistemas, inclusive nessa disciplina, vocês deverão ver a lógica modal, vocês perceberão que nesses outros sistemas a gente ainda trabalha com muita coisa que foi visto na lógica proposicional. É por isso que o conteúdo de lógica proposicional, ele ocupa quase toda a disciplina, né? Então, a gente vê que nós estamos há algumas semanas do encerramento do semestre, temos mais 3 encontros síncronos, né? Como esse, temos mais 3 segundas-feiras que a gente vai se reunir aqui virtualmente, mas nesse tempo nós ainda vamos ver a parte de lógica de predicados, vamos ver a lógica modal e aí também uma introduçãozinha à álgebra booleana. Vai dar tempo? Vai. Não se preocupe não que vai dar certinho, tá bom? Meio às carreiras, mas vai dar tudo certo, tá bom? Então, vou aqui compartilhar uma tela com vocês para a gente poder dar prosseguimento à nossa explicação. Então, o que eu estou querendo trabalhar com vocês nesse segundo momento da aula é um aprofundamento do que foi visto na videoaula, né, de pré-aula, e também já uma preparação para a próxima pré-aula. Então, na próxima pré-aula, vocês vão ver um pouco mais, vocês vão ver, na verdade, os aspectos mais formais da lógica de predicado. A lógica de predicados também é conhecida como lógica de primeira ordem, tá certo? Então, em alguns livros, em algumas literaturas, é provável que vocês encontrem lá a expressão lógica de primeira ordem, tá bom? Ou cálculo de predicados, que também é outra expressão bastante comum. Então, meus amigos, vamos aqui observar o que nós temos aqui na nossa lousa digital. Uma expressão como essa: todo computador ligado à rede da uva está funcionando corretamente. Outra expressão que eu selecionei aqui para vocês. Math3 está funcionando. Uma outra aqui, CS2 está sob ataque hacker. E, por fim, aqui existe um computador na rede da uva que está sob ataque hacker. Então, o que é que tem em comum essas essas 4 afirmações? O que é que elas têm em comum? Elas têm em comum uma ideia de quantificação, certo? Além de uma ideia de quantificação, nós também temos uma ideia de qualidade, de uma predicação, né? Então, observemos aqui. A primeira sentença, a primeira afirmação, temos aqui o todo, que vocês já viram na videoaula de pré-aula com bastante ênfase, né? E temos aqui, ó, está funcionando corretamente. Então, essa expressão aqui, né, ela, né, dá a entender o quê? De uma propriedade. Só que, além disso daí, é interessante que você observe uma outra informação que está um tanto quanto implícita, né? Eu estou me referindo a qualquer computador nessa minha sentença? Não, eu estou me referindo somente àqueles computadores que estão ligados à rede da uva. Então, observe que eu acabo também delimitando, né, o meu universo de discurso. Então, quando você analisa uma afirmação ou uma sentença que é quantificada, uma sentença que você precisa representar na lógica de predicados, informações como o universo do discurso poderão estar implícitas, né, ou melhor, até mesmo explícitas, no próprio enunciado da afirmação. Então, aqui nessa primeira afirmação,
nós já vemos que não é todos os computadores do universo, do mundo, que eu estou me referindo. Somente aqueles que estão ligados à rede da UVA estão funcionando corretamente, certo? Então, aí temos algumas informações que, com o que nós tínhamos na linguagem da lógica proposicional, eu não tinha como representar isso daí, certo? É por isso que surgiu a lógica de predicados, certo? Então, se vocês tiverem lembrado também daquele documentáriozinho que eu pedi para vocês assistirem lá no início da disciplina, né, a Alegria da Lógica, é falado o nome do cidadão chamado Frege, né, e ele é considerado o pai da lógica de predicados, certo? Bom, continuemos aqui, né? Nessa segunda afirmação, MEF3 está funcionando. Aqui nós não temos muito claro qual é o nosso universo de discurso, certo? Então, eu poderia até dizer que esse computador aqui, ele também pertence, né, à rede da UVA, certo? Só que aí eu precisaria deixar a coisa mais clara, mas o que é que nós temos aqui também? Nós temos um predicado, né? Nós temos uma propriedade, eu estou dizendo que ele está funcionando, certo? Beleza? Aqui o CS2 está sob ataque hacker. Também não estou explicitando qual é o universo do discurso desse computador aqui, desse CS2, mas pode ser que seja o mesmo, a gente poderia afirmar que seja o mesmo universo do discurso das sentenças anteriores. Mais uma vez, o que é interessante nós observarmos aqui é uma propriedade, né? Então, está sob ataque hacker, certo? Vemos aqui o está, né? O verbo está, certo? E, por fim, temos aqui uma afirmação onde eu tenho, ao invés de um todo, eu tenho um existe, né? E aí a gente já viu com bastante ênfase, não somente na vídeo pré-aula, como também agora no Kahoot, a questão da quantificação existencial, né? Então, uma expressão como essa, existe, ela é uma expressão que já, de cara, já denota para você uma quantificação existencial. Mas e as outras informações que nós temos aqui na sentença, né? Veja bem, ó, aqui também, ó, existe um computador na rede da UVA, né, que está sob ataque hacker. Então, você, novamente, aqui você está vendo bem claramente qual é o meu universo de discurso, né, e alguma outra propriedade, beleza? Bom, uma outra coisa interessante aqui que é necessário nós observarmos é que as afirmações em que eu tenho uma quantificação universal, né, elas devem ser vistas através de uma perspectiva de que ali eu estou enxergando uma condicional, certo? A gente vai ver isso no vídeo de pré-aula seguinte, vocês vão ver isso com mais detalhes. Já uma quantificação existencial, ela, implicitamente, ela denota uma conjunção, tá bom? Então, isso daí são coisas que a gente já, inclusive, hoje nós vamos tangenciar também, mas no próximo vídeo de pré-aula vocês deverão ver com mais detalhes, certo? Bem, dando continuidade aqui, né? O que é que a lógica de predicados nos permite? Ela nos permite raciocinar e explorar, né, relações entre objetos. Olha que isso daqui é importantíssimo. Então, vejam bem. O que é que nós observamos nas afirmações anteriores? Nós tínhamos alguns objetos. No caso ali, eram os computadores, certo? Esses computadores possuem algumas propriedades, eles poderiam estar relacionados entre si também, certo? E essa é uma das vantagens que a lógica de predicados tem em cima da lógica proposicional. Então, mais uma vez, vocês veem claramente o quanto a lógica de predicados ela é uma linguagem, uma lógica mais rica, certo? Quando eu digo que a lógica de predicados ela é mais rica, ela é mais complexa, não necessariamente eu estou querendo dizer também que a lógica de predicados seja mais difícil. Particularmente, eu acho lógica de predicados muito mais simples do que lógica proposicional. Aí alguém vai dizer assim, mas professor, por que a gente não começa logo com lógica de predicados e depois vai ver a proposicional? Porque aí, meu caro gafanhoto, não dá certo porque a lógica proposicional é a base, certo? Então, é preciso primeiro realmente ver a lógica proposicional inicialmente, certo? Bom, vamos aqui ver mais alguns detalhes para a gente avançar, né? Quando a gente fala de predicados, né, a primeira coisa que vem na mente da maioria dos estudantes que são apresentados à lógica de predicados são aquelas aulas de língua portuguesa lá do ensino fundamental, do ensino médio,
onde você estudava que numa frase, numa estrutura, você tem um sujeito e tem um predicado, certo? E o predicado, geralmente, isso eu estou falando nas aulas de língua portuguesa, eles denotavam a qualidade do sujeito, né? Então, o João é inteligente. Então, é inteligente é o predicado que está ligado ao sujeito João, e por aí vai. Só que, na lógica de predicados, a gente também vai enxergar as coisas mais ou menos por esse prisma, certo? Então, aqui nós temos alguns predicados, deixa eu trocar aqui a cor da canetinha. Esses predicados aqui, ó, como esse, x maior do que 3, x é igual a y mais 3, e x mais y é igual a z, né? Esses predicados, muito provavelmente, vocês já viram em alguns livros de matemática, né? Até mesmo em provas no vestibular, né? Essas coisas. O que nós observamos aqui? Nós observamos que existe a presença de variáveis, né? Da ideia de variáveis, né? X, no caso aqui, x, y nesse outro, e aqui x, y e z. Só que aí tem um detalhe. Apenas essa informação aqui, com as variáveis, eu não posso dizer muita coisa, eu não posso afirmar nada. E aí que vem a primeira grande diferença da lógica de predicados para a lógica proposicional. Na lógica proposicional, vocês devem estar lembrados que toda e qualquer proposição, né, todo símbolo proposicional, ele tinha um valor de verdade, ou era verdadeiro ou era falso. A gente assumia um verdadeiro ou falso, né, para qualquer φ, qualquer psi que nós trabalhássemos. Na lógica de predicados, as nossas sentenças, elas vão ter um valor de verdade? Vão. Só que esse valor de verdade vai depender do valor que a gente vai passar para as variáveis. E lembrando que as variáveis, na lógica de predicados, ela tem uma perspectiva um pouco diferente das variáveis que a gente trabalhava lá na lógica proposicional, certo? Na lógica proposicional, nós tínhamos as variáveis proposicionais. Aqui na lógica de predicado, nós temos as variáveis e pronto. A ideia de variáveis que a gente trabalha na lógica de predicados deve ser semelhante à ideia de variáveis que vocês já trabalharam, né, ou trabalham na lógica de programação ou em alguma linguagem de programação que você já tem algum conhecimento, certo? Bom, aqui nós temos mais uma vez, né, a presença de variáveis, né, o X, o computador X está sob ataque de um hacker, o computador X está funcionando apropriadamente, e temos, né, o predicado, está sob ataque de um hacker, está funcionando apropriadamente. Bom, essas afirmações aqui, eu não posso dizer que ela é verdadeira ou que ela é falsa, porque vai depender do valor que a gente vai verificar a partir da variável. Então, você vê que a ideia de variável na lógica de predicados é uma ideia muito importante. Você não pode, não deve desprezar essa história da variável. E sempre lembrar que as variáveis, elas estarão dentro de um determinado universo do discurso, beleza? Isso é o básico, tá bom? Bom, vamos avançar aqui um pouquinho, tem mais coisa ainda, certo? Bem, vamos observar aqui o seguinte. Seja a proposição x é maior que 3, certo? Então, essa proposição aqui está afirmando, né, que eu tenho essa sentençazinha aqui, certo? Beleza? Então, essa sentença x é maior do que 3, essa proposição, desculpa, eu posso utilizar uma representação dentro da lógica de predicados, né, que no caso será o quê? O nosso predicado, certo? Então, eu poderia simplesmente dizer que px, né, isso daqui, esse predicado px, ele representa a proposição x é maior que 3, certo? Bom, essa proposição aqui, px, que vai representar x é maior que 3, ela é verdadeira ou ela é falsa? Não sei, vai depender do x do valor do x que eu passar para ele. Aí o que é que nós observamos? Que o predicado, na lógica de predicados, ele tem um comportamento muito semelhante a de uma função. Ou seja, esse predicado P, ele vai avaliar, né, o valor que vai ser passado através da variável x, e de acordo com o valor que for passado, esse predicado vai retornar um valor verdadeiro ou um valor falso, certo? Então, a mesma ideia do comportamento de uma função. É tanto que em algumas literaturas a gente encontra a expressão função proposicional, certo?
Entendido? Não confundir com a função de verdade que a gente viu lá na lógica proposicional, tá certo? Na lógica proposicional, a gente tinha uma função de verdade, que era aquela função que avaliava um determinado símbolo proposicional e dizia se ele era verdadeiro ou era falso. Nesse caso aqui, a função proposicional é esse nosso px, né? Que nesse exemplo está simbolizando essa expressão x é maior do que 3, tá bom? Bom, vamos ver aqui agora um exemplo de aplicação disso daí, certo? Então, seja px, a declaração x é maior do que 3, certo? Qual o valor de verdade para P4 e P2? Observem que nesse caso aí, o que é que nós já estamos fazendo? Nós estamos passando valores para a variável x, né? E no caso, a função proposicional, né? Que no caso aqui, a minha função px, ela vai avaliar valores, ok? Então, a partir desse momento, o que é que nós vamos ter? Nós vamos poder saber qual é o valor de verdade daquela proposição, tá certo? Então, a proposição px sozinha, né? Isso daqui sozinho, eu não tenho condições de dizer se ela é verdadeira ou ela é falsa. A partir do momento que eu passo valores, né, para a variável x, no caso aqui o 4, no caso aqui o 2, eu vou ter condições de dizer que qual é o valor de verdade, tá certo? Bom, no caso aqui, dispensa maiores comentários. Essa primeira, ela é verdade, né, o valor de verdade dela é verdadeiro, e essa segunda é falso, porque 2 não é maior do que 3, ok? Isso lembra muito o quê? Lembra muito algo que vocês já estudaram lá em lógica de programação, certo? E que vocês vão ver muito quando vocês trabalharem com programação. Qualquer teste lógico de um if, né, de um laço, qualquer pode ser encarado como sendo uma espécie de função proposicional, correto? Bom, vamos ver agora um predicado, um exemplo de um predicado, no qual eu tenho mais de uma variável, certo? E isso é interessante vocês notarem o seguinte: eu posso ter predicados com apenas uma variável, eu posso ter função proposicional. Quando eu falar função proposicional e predicado, é praticamente sinônimo, certo? Então, eu posso ter um predicado com duas variáveis, eu posso ter predicados com N variáveis, certo? Isso daí é uma coisa que vai depender do que você está modelando, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um predicado Q, né? Que é a representação dessa minha identidade aqui, dessa minha igualdade. X é igual a y mais 3. Bom, nesse caso aqui, ele pergunta quais os valores de verdade para Q 1,2, 1 e 2, e para Q 3, 0. Então, vejam bem, aqui é muito trivial, é uma coisa muito, muito trivial mesmo. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Essa primeira aqui, certo? Nós observamos o seguinte: nesse caso aqui, o x é o 1, né? E o y é o 2, certo? Nesse caso aqui, quando eu avaliar essa função proposicional, vai ser qual o valor, né? Então, vejam bem, nesse caso aqui vai ser 1 igual a 2 mais 3, 1 igual a 5. Ora, todo mundo aqui sabe que essa igualdade aqui é falsa, certo? Beleza? Então, o valor de verdade dessa função proposicional, quando você passar os valores 1 e 2, ela vai ser avaliada como falsa. Vamos ver aqui a outra. Nesse caso aqui, o x e o y, 0, né? Então, o que é que nós temos? 3 igual a 0 mais 3, 3 igual a 3, assim, verdadeiro, né? Sem maiores, como é que se diz? Comentários, certo? Acredito eu que vocês já compreenderam bem direitinho qual é a vibe das nossas funções proposicionais, certo? Então, dependendo do valor que nós passamos para uma função proposicional, nós teremos um valor de verdade. É diferente do valor de verdade que nós estudávamos lá na lógica proposicional, que nós já tínhamos que qualquer proposição ela é verdadeira ou é falsa, certo? Então, no caso de uma sentença proposicional, uma fórmula proposicional, ia depender dos conectivos, certo? Bom, alguém já deve estar pensando, pô, será que na lógica de predicados eu vou trabalhar com conectivos também? Vai sim, não se preocupe não, certo?
Bem, temos aqui mais um exemplo, e esse exemplozinho aqui ele é bem interessante, porque aqui nós já trabalhamos com 3 variáveis, tá certo? Então, aqui eu tenho um predicado R, esse predicado R representa essa igualdade, x mais y é igual a z, beleza? E aí eu quero saber quais os valores de verdade para R123 e para R001, tá bom? Então, vocês calculam aí que aqui já está muito trivial, beleza? Bom, compreendido isso, vamos agora começar a enxergar a lógica de predicados aplicado em outros campos da computação, como, por exemplo, a parte de programação, tá certo? Bem, vamos aqui. Temos aqui um trecho de código, certo? Esse trecho de código está dizendo o seguinte: se x for maior do que 0, então x vai receber x mais 1, tá certo? Tranquilo aqui. Ora, esse teste lógico aqui, esse x maior do que 0, eu posso tranquilamente olhar para isso e enxergar uma função proposicional px, certo? Então, eu posso aplicar esse nosso conhecimento da lógica de predicados, né, à programação dessa maneira, certo? Então, um dos nossos livros que eu estou adotando como livro, como bibliografia dessa disciplina, que é aquele Lógica para a Computação, da capa verde, ele tem um capítulo dedicado à verificação de programas. Então, naquele capítulo, que infelizmente não vai dar para a gente ver nessa nossa disciplina, certo? Ele apresenta como é que você utiliza, né, a lógica de predicados para verificar se um determinado programa está correto ou não, se ele vai fazer as coisas bem direitinho, certo? Recomendo muito vocês darem uma olhada nesse capítulo. É aquele livro da capa verde, Lógica para a Computação, que tem 3 autores. Tá certo? Bom, então, como nós observamos aqui na nossa lousa, estou dizendo que os predicados eles são usados em programação de computador, né, para verificar se eles sempre produzem uma saída desejada quando é dada uma entrada válida. Então, veja bem, olha a questão da lógica como é importante. Se eu tenho um programa de computador, certo? Se eu envio para ele uma entrada válida, né? Por entrada válida, lembre-se que é um valor correto, certo? Então, uma entrada que seja válida, eu espero que aquele programa, né, produza o quê? Uma saída desejada, certo? Ou seja, um resultado desejado. Então, a partir daí é que a gente entra nessa história da verificação de programas. O que é que eu vou mostrar para vocês agora? Em rápidas pinceladas, como é que funciona a verificação de programas. E lá no livro que eu acabei de citar, vocês poderão ver com mais detalhes, tá certo? Então, vamos lá, vamos avançar aqui um pouquinho, certo? Bom, quando a gente vai fazer verificação de programas, né, utilizando a lógica de predicados, eu preciso trabalhar com 2 parâmetros bem interessantes. Primeiro, são as chamadas condições iniciais, certo? Ou também conhecido como pré-condições. Então, condições iniciais ou pré-condições são sinônimos. E, logo em seguida, eu tenho as condições finais, ou as chamadas pós-condições. Ok? Então, a partir dessa perspectiva da verificação de programas, vocês poderão analisar o código que vocês fazem, né, utilizando a lógica de predicados, para verificar se o seu programa ele está fazendo a coisa correta. E isso mesmo antes de você compilar e executar o programa. Como vocês estão ainda num estágio bem embrionário, né, estão no primeiro período do curso, o que é que eu acredito que vocês venham fazendo lá na disciplina de lógica de programação? Você tem um problema, você escreve o algoritmo, você programa ele e aí vai testar, certo? Para ver se está funcionando. E fica naquela coisa, bom, tomara que dê certo. Se compilar, ok, já é um bom sinal, então não tem erro de sintaxe. Se compilar e executar, mas não sair, você não tiver uma saída desejada, né? Você faça uma entrada válida, mas aí, de repente, o programa comete um erro que não era aquela saída que você desejava. Então, nesse caso aí, você tem o quê? Você tem um erro de lógica. Quando eu dei aula de lógica de programação, eu falava muito para os meus alunos que erro de sintaxe é fácil consertar,
né? É um erro, talvez o erro mais fácil de consertar. Mas erro de lógica dá muita dor de cabeça, porque muitas vezes o programa está funcionando, né? Está rodando, está compilando, mas a saída que ele apresenta não é aquela que você quer, certo? Bom, aí você pode utilizar lógica de predicados para verificar se o teu programa está com algum erro de lógica, tá certo? Então é mais ou menos isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui nessa parte, tá certo? Bom, gente, então vamos prestar atenção aqui, ó. Lembre-se bem, eu preciso saber quais são as minhas condições iniciais ou as minhas pré-condições e preciso saber quais são as minhas pós-condições ou condições finais. Essas duas informações, elas são cruciais para que você possa fazer uma análise a partir da lógica de predicados, uma análise de um programa, para verificar se o programa está correto. Bom, temos aqui um pequeno programa, muito simples, é um programa que, muito provavelmente, todo mundo aqui já escreveu, né? Que é aquele programinha que você tem duas variáveis x e y, e eu quero trocar os valores, né? O que está na variável x vai para a variável y, o que está em y vai para a variável x, beleza? Bom, quando a gente trabalha esse programa a primeira vez, em geral, a turma esquece de considerar a variável tempo, né? Uma boa parte dos alunos, mas isso aí já é outro assunto. Então, vamos lá. Suponhamos que eu tenho aqui esse pequeno trecho de código, né? E tenho essas trocas de valores, certo? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos encontrar predicados que podem ser usados como pré-condições, né? Ó, aqui a pré-condições e pós-condições para verificar se o programa é correto. Então, nesse caso, o teu trabalho é o quê? Pegar um código, criar predicados, né? E aí você faz o teste do teu programa sem executar ele, mas só a partir dos predicados. Olha como o negócio é bacana, né? Presta atenção aqui. Então, nesse caso aqui, nós vamos criar dois predicados, um para pré-condições e outro para pós-condições, e nós vamos verificar se o programa está correto. Se o programa estiver correto, então significa o quê? Que aqueles predicados vão retornar, qual vai ser o valor de verdade deles? Vai ser verdadeiro, tá certo? Então, ele pede ainda, ó, explique como podemos usá-los para verificar se, para toda entrada válida, né, o programa faz o que se pretende. Beleza? Então, vamos lá. Observe aqui esse pequeno texto. Qual é a nossa pré-condição? Né? A nossa pré-condição é o quê? É saber se o x e o y têm certos valores antes de rodar o programa. Correto? Olha como é bem simples isso daqui. Então, ó, minha pré-condição, saber se x e y tem certos valores para rodar o programa. Nesse caso aqui, ó, essa pré-condição, nós vamos utilizar esse predicado PXY. O que é que o predicado PXY faz? Ele afirma, né, que x é igual a A e y é igual a B. Sendo que A e B são valores quaisquer dentro do universo do discurso. Correto? Entendido? A gente vê que o autor não utilizou números, né, para não deixar a coisa, como é que se diz, mais limitada. Tá certo? Então, A e B são valores quaisquer que as variáveis x e y vão aceitar. Então, correto? Bom, em que A e B são os valores, né, que eu acabei de falar, antes de rodar o programa. Como queremos verificar se o programa está trocando os valores das variáveis, como aqui, ó, agora a gente vai definir que é a nossa pós-condição. Então, a nossa pós-condição é um predicado Q, xy, em que o predicado Q, ele retorna para a gente o seguinte: x é igual a B e y é igual a A. Correto? Entendido? Então, vejam bem, nós criamos dois predicados, um predicado P, xy, que verifica se os valores de x e de y estão corretos, né? Como a gente viu aqui, ó. X é igual a A, y é igual a B, ok? Então, são os valores antes da gente rodar o programa. E um predicado QXY que vai verificar, né, se o x é igual a B e o y é igual a A. Então, observem aqui, né, parece até assim um tanto quanto óbvio, lulante, que a nossa condição, né, o que foi pedido no programa, já está dado aqui pelos nossos predicados. Ó. O x recebe A e o y recebe B, e o predicado da pós-condição
é que o x tem que ser igual a b e o y igual a a. Beleza? Até aí, tranquilo, certo? Bom, continuemos aqui. Para verificar se esse programa sempre faz o que se deseja, né, que faça, suponha que a pré-condição pxy é satisfeita. Então, veja que nós estamos aqui meio que trabalhando já com uma demonstração, certo? De certa maneira, é uma demonstração. Então, suponha que px é satisfeita, ou seja, a gente supõe que x é igual a a, y é igual a b, é verdadeira, certo? Então, qual é o valor de verdade do predicado p? Verdadeiro. Isso significa que o primeiro passo do programa, temp igual a x, faz a variável temp receber o valor de x. Então, nesse caso aqui, o x é igual a a, no caso, o temp vai ser igual a, correto? Acompanhe o raciocínio, que essa parte aqui é muito bacana. Então, você tem que pegar o código, certo? E fazendo o joguinho juntamente com a ideia dos predicados que você está trabalhando, certo? Então, vamos lá. Primeiro passo do programa, só voltando aqui, qual é o primeiro passo do programa? Aqui, ó. O primeiro passo do programa é esse daqui. Temp recebeu x. Se o temp recebeu x e o x recebeu a lá em cima, né? Aliás, quando você utiliza a pré-condição, que é o predicado p, então o que é que vai acontecer? O temp vai receber a, correto? Qual é o próximo passo do programa? Y é igual a b, certo? Vamos ver aqui. Aliás, o próximo passo do programa é x igual a y, correto? Bom, só que aí a gente viu na pré-condição que o y é igual a quê? É igual a b, correto? Opa, cadê minha canetinha? Está aqui, pronto. Então, a gente viu lá na pré-condição, no predicado p, que y é igual a b. Depois, o segundo passo vai ser o quê? X recebe y. Nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? O x vai ser igual a b, né? O temp vai ser igual a a e o y igual a b. Vejam que nesse momento aí é o que nós temos no nosso programa, correto? Beleza? E por fim nós temos o terceiro passo. No terceiro passo, a gente sabe que o x é igual a b, o temp é igual a a e o y é igual a a, certo? Consequentemente, depois que a gente rodar o programa, após condição que xy vai ser satisfeita, ou seja, x é igual a b e o y é igual a a, certo? Então, vejam que nesse caso aí, certo? Quando você atingir, né, depois que você executar esse terceiro passo aqui, o que é que você deve ter? Você deverá ter que o predicado QXY, ele deve ser verdadeiro, certo? O valor de verdade dele deve ser verdadeiro, correto? Então, se a minha pós-condição retornou V, significa o quê? Que o meu código está correto. Deu para entender? Eu espero que sim. Então, isso daí é uma ferramenta muito interessante, A princípio, você pode dizer, professor, mas não é muito mais fácil eu rodar o programa, não? Sim, cara, mas às vezes, né, se você fizer um teste desse antes de rodar o programa, você já pode ir identificando onde os possíveis erros. Ou melhor, você roda, dá um erro de lógica, e depois você faz uma análise a partir da aplicação desses conceitos que eu acabei de falar para você, certo? Então, você tá vendo aí como é que você pode aplicar lógica de predicados, né, dentro do campo da programação. E, mais uma vez, recomendo a leitura do capítulo lá do livrinho Lógica para a Computação, o capítulo sobre verificação de programas, tá bom? Bom, vamos avançar aqui para a gente ir para outro ponto que eu tinha preparado, quantificadores. A gente já falou bastante sobre quantificadores, né? Aqui eu vou só dar um reforço a essa ideia de quantificadores, porque nessa etapa da disciplina, né, na lógica de predicados, se você compreender bem a ideia de predicados, o que é um predicado, como é que ele funciona, certo? Como é que é a ideia de verificar o valor de verdade de um predicado, né, e também compreender bem a ideia de quantificadores, você vai entender muito bem o restante da disciplina. Certo? Essas duas ideias, predicado e quantificadores, são duas ideias basilares, né? É a base para poder compreender bem a lógica de predicados. Bom, então, o que é a quantificação? Né? A quantificação é nada mais, nada menos do que um meio
de dizer que um predicado é verdadeiro, né, para um conjunto de elementos, certo? Então, quando a gente cria um predicado, quando a gente estabelece um predicado, inicialmente, antes de você quantificá-lo, né, de você estabelecer a quantificação, eu não sei dizer, ninguém vai saber dizer, se ele vai ser verdadeiro para um determinado conjunto de elementos. Então, é para isso que serve a quantificação. E a quantificação é muito importante quando você está trabalhando com demonstrações, né, e é um assunto que vocês vão ver com mais profundidade lá na matemática discreta, tá certo? Bom, então, é para isso que serve a ideia de quantificação. É um meio para dizer que um predicado ele é verdadeiro para um conjunto de elementos. Ou seja, se eu tenho uma quantificação universal, eu estou dizendo que aquele predicado ele vai ser verdadeiro para todos os elementos daquele universo do discurso, ou seja, para aquele conjunto. Certo? Se eu tenho uma quantificação existencial, eu estou dizendo que aquele predicado ele é verdadeiro para pelo menos um elemento daquele universo do discurso. Certo? Então, essas são as duas ideias que não podem, não devem ser esquecidas por vocês. Bem, vamos aqui para o nosso quantificador universal. Todo mundo aqui sabe que o quantificador universal ele é representado por esse A de cabeça para baixo. Né? Então, toda vez que você encontrar esse símbolo, você vai mentalmente se deparar com a expressão para todo. Né? Então, aqui é o nosso quantificador universal. Bom, quando a gente fala de quantificadores, não podemos e nem devemos esquecer a ideia de universo ou de domínio do discurso, certo? Então, eu preciso estabelecer um domínio do discurso, certo? Porque a partir desse domínio do discurso é que eu vou poder dizer que um determinado predicado ele é válido para os valores daquele domínio, certo? Então, vamos supor que eu tenho essa expressão aqui, Px é válida para todos os valores de x do domínio. Né? Não estou especificando aqui o domínio, mas estou dizendo que é de um domínio qualquer. Essa expressão aqui, ela é simbolizada por essa outra formulazinha da lógica de predicados. Isso daqui é uma FBF da lógica de predicados. Na próxima pré-aula, a gente vai trabalhar com mais detalhes essa história de fórmulas da lógica de predicados, como é que a gente constrói uma fórmula, do mesmo jeitinho que a gente viu na lógica proposicional, certo? Bem, quando a gente fala de quantificação universal, é importante também conhecer a ideia, o conceito de contra-exemplo. Então, vejam bem, provar que uma quantificação universal ela é verdadeira, que uma expressão, uma afirmação quantificada universalmente é verdadeira, para isso eu preciso verificar se aquele predicado é válido, se aquele predicado é verdadeiro, para todos os elementos de determinado conjunto, certo? Isso pode ser muito complicado dentro de um conjunto, de um domínio, do universo do discurso, com muitos elementos, com infinitos elementos, por exemplo, certo? Bom, e aí como é que a gente vai trabalhar essa ideia de provar uma quantificação universal? Na base do contra-exemplo. Ou seja, se uma quantificação universal, eu estou dizendo que determinado predicado, determinada propriedade ou determinado predicado é válido para todos os elementos de um determinado universo do discurso, se pelo menos um elemento, aquela propriedade, for falseada, então a sentença quantificada universalmente ela é demonstrada como falsa, correto? Por exemplo, vamos dizer que você tem uma sentença que, sim, todo cidadão, todo sobralense é uma pessoa honesta, ou todos os sobralenses são honestos. Então, se por acaso você encontrar alguém que é sobralense e que não é honesto, você está encontrando o quê? O contra-exemplo, certo? Por isso que a quantificação universal também é chamada de generalização. E aí acredito eu que muitos de vocês já ouviram alguém dizer assim, olha, cuidado com a generalização. Não generalize não, que você pode estar sendo injusto. Isso no nosso discurso cotidiano, certo? Então, muitas vezes a gente generaliza, todo X é Y, tá certo? Coloque aí os valores que você quiser para X e para isso. Quando você utiliza uma expressão como essa, você pode
está sendo uma pessoa injusta, né, na sua afirmação. Mas isso é um papo para um outro momento, aqueles momentos de bate-papo no corredor lá do campus, que se Deus quiser, em breve a gente vai voltar, né, eu acredito que só no segundo semestre, né, mas sabe-se lá o que pode acontecer daqui para abril, né, beleza? Bom, gente, entendido a ideia de contra-exemplo, acredito eu que sim, né, vamos aqui para o nosso, uma outra ideia, um exemplozinho, ó. Seja Px a declaração x mais y, x mais 1, né, é maior do que x. Qual é o valor de verdade, né, dessa quantificação no domínio dos números reais? Né? Eu estou perguntando aqui qual é o valor de verdade. Bom, nos números reais, se eu pegar um número x, adicionar com 1, isso daqui vai ser maior do que o próprio x? Bom, todo mundo aqui sabe que sim, né? Entendido? Então, aqui o valor de verdade vai ser verdadeiro, certo? Não tem um contra-exemplo para isso daqui, porque essa é uma proposição verdadeira. Bom, vamos aqui para um outro exemplo. Seja que x, né? Predicado aqui, a declaração x é menor do que 2. Qual é o valor de verdade da quantificação para todo x? X satisfaz que, né? Que é a expressão correta. Então, vejam bem, eu estou dizendo que eu tenho aqui essa expressão quantificada universalmente, certo? O meu universo do discurso são os números reais, e eu estou dizendo, através dessa quantificação universal, que todos os números reais, né, são menores do que 2. Gente, aqui está claro que é falso, porque basta eu dizer que x é igual a 3 para que eu falseie essa generalização, certo? O que é que eu fiz aí? Apresentei um contra-exemplo, ok? Então, nesse caso aqui, essa quantificação ela é falsa, o valor de verdade dela é falso. Por quê? Porque existe um x, né, que torna essa sentença falsa. Beleza? Então, vocês estão vendo aí que, no caso da lógica de predicados, você determinar o valor de verdade de uma sentença, certo? É muito mais tranquilo do que quando você ia trabalhar com tabela verdade, por exemplo, certo? Entendido? Bom, tem aqui uma pergunta do Lincoln, números reais está incluso números negativos, né? Isso. Vixe, Lincoln, agora tu falou uma coisa, é isso mesmo, né? Então, peraí, deixa eu voltar aqui. X mais 1 maior do que o próprio x. Bom, se o x for um número negativo, né, vamos tentar trabalhar aqui um contra-exemplo, que o Lincoln está citando aí. Então, menos 3 mais 1 vai ser... Opa, peraí. Maior do que menos 3. Aqui vai dar menos 2, né? Que é maior do que menos 3. Lincoln, aqui está correto. Não é isso, não? Beleza? Bom, vamos adiante? Então, quando a gente fala aqui de contra-exemplos, certo? Só lembrar que quando a gente procura por contra-exemplos em proposições universalmente quantificadas, isso é uma importante atividade no estudo da matemática. Beleza? Bom, gente, então, na pesquisa matemática, muitos matemáticos dedicados à pesquisa, eles passam boa parte da sua vida em busca de contra-exemplos. Então, tem uma determinada sentença, né, quantificada universalmente, e aí os caras estão tentando procurar um contra-exemplo para aquilo ali. Vou pegar aqui um exemplo que eu acho que vocês vão achar interessante, né? Os números primos são infinitos, certo? Então, se um dia essa afirmação, todos os números primos são infinitos, vamos supor, né? Se eu encontrar um contra-exemplo, seria o quê? Chegar a um determinado ponto, né, no números naturais, que eu não encontrasse mais números primos. Então, cheguei ao último número primo. Será que isso é verdade? Bom, isso é uma conjectura que está em aberto.
vocês podem dar uma pesquisada e vocês vão encontrar algumas coisas interessantes sobre isso, né? Então, já foram encontrados bilhões de números primos, né? Dá para afirmar que os números primos são infinitos? Ainda não. O que a gente tem observado, isso tem uns artigos bem interessantes, que à medida que você vai avançando no universo dos números naturais, os números primos começam a ficar mais espaçados, né? Você tem ali no início, né, dos números naturais, os números primos bem densos, né, bem próximos um do outro, mas à medida que você vai avançando, eles vão ficando cada vez mais raros, vamos dizer assim. Mas será que eles são infinitos? Lincoln, acho que tu ganharia era um título de doutor logo. Se tu provar, eu ganho meu certificado da faculdade, eu acho que tu ganharia logo era um título de doutor, tu já passaria para o doutorado, né? Certo? E talvez até a medalha Fields, que é o equivalente é como se fosse um Nobel da matemática, né? E tem outras premiações também, só abrindo aqui um parênteses, já que o Lincoln tocou no assunto, existem um conjunto de problemas matemáticos que, para quem encontrar uma solução para eles, é dado um prêmio de $1 milhão, né? Depois vocês procuram aí no Google, problemas matemáticos, $1 milhão, aí vocês vão saber quais são, né? E eu não tenho certeza, que a resposta para essa pergunta, os números primos ela está nesse prêmio de $1 milhão, né? Eu acho, não tenho certeza não. Bom, gente, vamos voltar aqui para a nossa lousa, certo? Só para a gente poder já ir se encaminhando para os finalmente aqui da aula de hoje, que já está bem compridinha. Seguinte, ó, uma quantificação universal, ela pode ser encarada, né, como uma grande conjunção. Então, eu tenho aqui para todo x satisfaz P, né, essa sentença quantificada universalmente, eu poderia ver isso como sendo uma conjunção, né, de todos os valores dentro do universo, dentro do domínio do discurso, que é válido para o x, ou seja, até um xn qualquer aqui. Bom, todo mundo aqui sabe que uma conjunção ela é verdadeira se todos os conjuntivos forem verdadeiros. E aí, meus amigos, vocês estão vendo lucidamente, né, tão bem translúcido, que isso tem tudo a ver com conjunção. Aliás, com a quantificação universal, desculpa. Então, se uma proposição quantificada universalmente, para ela ser verdadeira, essa proposição ela tem que satisfazer em todos os elementos do universo do discurso, então, isso equivale a utilizar uma conjunção como essa daqui, correto? Bom, vamos avançar aqui um pouquinho mais para a gente ir para o quantificador existencial e já se encaminhar para os finalmente da aula de hoje. Ora, a quantificação existencial, ela é uma proposição do tipo, existe um elemento x no domínio tal que x satisfaz P, certo? Então, isso daqui quer dizer o quê? Que x satisfaz P, ou seja, x satisfaz aquela propriedade. Beleza? Bom, a quantificação existencial, eu particularmente acho ela muito mais simples da gente trabalhar com ela, certo? Porque se eu encontrar um exemplo, né, de um elemento do universo do domínio do discurso que satisfaz a proposição, então aquela proposição já está, o valor de verdade dela já é verdadeiro, certo? Ou seja, para a gente provar que uma proposição quantificada universal, aliás, existencialmente, ela é verdadeira, basta eu encontrar um exemplo, certo? Para mim provar que uma proposição quantificada existencialmente é falsa, aí eu tenho que dizer que ela é falsa para todos os elementos do universo do discurso. E eu acredito que vocês já estão começando a fazer uma ligação disso daí com a quantificação universal, certo? Ao final da aula de hoje, eu vou mostrar para vocês uma tabelinha que tem um esquema bem bacana que vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Mas acompanhe o meu raciocínio aqui. Bom, eu tenho aqui uma expressão, x é maior que 3, que representa, o predicado px está representando essa expressão. Qual é o valor verdade dessa expressão? Né? Isso no domínio dos reais, ok? Então, essa expressão aqui, existe um x tal que x satisfaz p. Isso daqui é verdadeiro? Certo? Estou perguntando, essa sentença é verdadeira? Eu estou dizendo que existe um x dentro do universo dos números reais, dentro do domínio do discurso, que são os números reais, em que x é maior do que 3. Ora,
se eu pegar x igual a 4, certo? E passar para a minha função proposicional, ela vai avaliar como verdadeiro. Aí pronto, morreu Maria Preá. Beleza? Bom, dito isso, né, nós podemos dizer que a quantificação existencial, ou seja, que uma sentença quantificada existencialmente, ela equivale a uma disjunção, né? Ora, a gente sabe que numa disjunção, basta que um dos disjuntivos seja verdadeiro para que toda a disjunção seja verdadeira. E quando é que uma disjunção é falsa? Quando todos os disjuntivos forem falsos. Viram aí como é importante ter entendido bem lógica proposicional? Bom, existem outras quantificações? Existem, certo? A gente viu lá no Kahoot, o quantificador de unicidade, que a gente viu aqui, mas muitas vezes na literatura matemática, né, ou quando você está modelando algum outro problema, você pode se deparar com situações em que existe exatamente, né, existe exatamente dois valores, né? Tem quantificador para isso aí? Bom, um quantificador para dois valores? Não, mas você pode criar um, tá certo? Ó, existe pelo menos 100, mas aí você pode também construir uma expressão, né, da lógica de predicados que satisfaça isso daqui. Mas aí esse é um trabalhinho futuro, tá bom? Existe não mais que 3, então aqui são exemplos de outros tipos de quantificações. Só que essas quantificações que eu estou colocando aqui, elas não possuem um quantificador, um símbolo para representar elas, tá certo? Mas aí você pode fazer uma extensão da lógica de predicados e incluir esses quantificadores aí, tá bom? Bom, e aí a gente falou do quantificador de unicidade, que a gente já falou muito lá no Kahoot, certo? E dispensa apresentações. Bom, finalizando a aula de hoje, nós temos aqui essa tabelinha que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nela, né? Porque ela passa uns insights legais para você verificar, né, quando é que ela é verdadeira e quando é que ela é falsa. Uma sentença que é quantificada universalmente, como essa daqui, ela vai ser verdadeira se para todo x, né, o predicado px for verdadeiro. Ou, em outras palavras, se todo x do universo do discurso satisfaz a propriedade P, correto? Quando é que ela é falsa? Quando existe um x tal que esse x não satisfaz a propriedade P. Se o x não satisfizer a propriedade P, significa o quê? Que é falso, ok? Já uma sentença quantificada existencialmente, como essa daqui, né, ela é verdadeira quando existe um x tal que o x satisfaz P, ou seja, o predicado px será verdadeiro. Quando é que ela é falsa? Quando para todo x. Observem aqui, meus amigos, a relação, né, certo? Entre essas proposições, tá bom? Então, compreendam bem essa tabela. Essa tabela te dá uns insights bem legais de como é que você vai trabalhar a verificação de valores de verdade de sentenças quantificadas, seja universalmente, seja existencialmente, tá certo? Bom, meus amigos e minhas amigas, a gente chegou aqui aos finalmente da nossa aula de hoje, tá certo? Com isso, nós encerramos, tá bom? Lembrando da nossa avaliação da quarta-feira, tá certo? Vou só interromper aqui a gravação, beleza?